Vamos aprender um pouco de como se trata o câncer de boca? O vídeo de hoje é sobre isso, vem comigo! Olá, eu sou Romina Petrucci, tudo bem? Então, o tema de hoje é sobre como se trata o câncer de boca. Eu tô fazendo uma série de vídeos, a gente conversando um pouquinho mais sobre os cânceres de boca, porque nós estamos no Maio Vermelho, né? O Maio Vermelho é um mês onde os dentistas se dedicam a falar um pouco mais sobre o câncer de boca, aos mesmos moldes que o Outubro Rosa, o Novembro Azul. É um mês que a gente dedica um tempo a mais para a gente explicar mais, falar mais sobre essas questões dos cânceres de boca. Então tem alguns vídeos que estão saindo aqui e no meu canal no YouTube, a gente falando um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa conversar sobre como se trata é que, infelizmente, a gente tem um baixo índice de diagnóstico precoce do câncer de boca. Então, em geral, quando ele é notado, ele já está num estágio um pouco mais avançado, tá? Isso acontece porque as pessoas demoram a procurar ajuda. E, infelizmente, a gente ainda tem como cultura aqui no nosso país a questão de só ir ao dentista quando você tem um problema, quando você tem uma dor, quando alguma coisa está acontecendo. Ao passo que seria muito melhor se a gente pudesse fazer mais as manutenções preventivas, né? Tanto para a questão de saúde da boca mesmo, quanto para poder ter a detecção precoce desse tipo de lesão, porque o dentista é um profissional capacitado para detectar esse tipo de lesão e só numa consulta de rotina que às vezes a gente conseguiria observar esse câncer em estágio inicial, tá? Então, existe pouca a frequência, infelizmente, com relação a essas consultas de prevenção. Normalmente, esse tipo de tratamento envolve uma equipe toda, né? Em geral, quando se faz a detecção, é o dentista que faz esse diagnóstico, né? Dependendo do caso, a gente faz uma biópsia, que pode ser parcial ou total, ou seja, pode tirar um pedacinho da lesão ou pode tirar toda ela. Confirmado esse diagnóstico, o tratamento é feito em parceria com o oncologista, né, que é o médico especialista nessa parte de tratar o câncer. Existem vários, normalmente o tratamento ele envolve cirurgia e existem vários graus de profundidade dessa cirurgia, depende do tipo de agressividade, do tipo de câncer, porque nós temos vários tipos, né? Não é só um tipo de câncer que aparece na boca, a gente tem vários tipos e cada um tem alguns que são mais agressivos do que os outros, mas em geral envolvem cirurgias que podem ser tanto uma simples biópsia excisional, que a gente chama, né, que é quando você tira a lesão junto, já manda fazer o diagnóstico, quanto cirurgias infelizmente mais invasivas, né? Tem alguns tipos de tumores ósseos, onde a gente precisa remover parte dos ossos da face, às vezes repor depois com placas, né, para poder repor o formato e tentar devolver um pouco de funcionalidade para o paciente mastigar ali depois. E existem até casos mais avançados que infelizmente a gente tem que ter uma cirurgia bastante invasiva, né, às vezes remoção de toda a cadeia linfática até a região de axila e infelizmente em alguns casos onde até a língua precisa ser removida para salvar a vida do paciente, tá? Lógico que isso a gente falando em casos bem avançados, a maioria dos casos a gente, detectando no começo, consegue fazer um tratamento super conservador e um acompanhamento disso, tá? Acho que a parte mais importante desse vídeo é dizer que alguns pacientes precisam ser submetidos a quimioterapia e radioterapia, tá? E aí entra um papel fundamental do cirurgião dentista, que é, antes do início desse tipo de tratamento, o paciente precisa passar por uma revisão. Tem alguns problemas que precisam ser resolvidos antes do paciente iniciar químio ou rádio, tá? Extrações de raízes residuais, cáries abertas, até controle gengival mesmo, tratamento gengival, porque primeiro que o paciente vai ter uma queda de imunidade, então qualquer problema que estava ali sendo controlado e combatido pelo organismo, de repente vai exacerbar, vai piorar muito, né? Vai levar a dores fortes, a problemas mais sérios. Por conta dessa baixa da imunidade do paciente. E o segundo é que depois, principalmente da radioterapia, tem alguns procedimentos que eles são inviáveis, que eles não são recomendados. E extrações e implantes são alguns deles, tá? Então, assim, em pelo menos 5 anos, o paciente pode ter uma inviabilização de alguns procedimentos que sejam necessários por conta da osteoradionecrose, tá? Então, principalmente quando o paciente faz radioterapia em região de cabeça e pescoço, fica proibido ser feito qualquer tipo de cirurgia, extração, implantes, qualquer cirurgia nesse sentido, porque não fecha,
tá? Esse osso ele fica com pouca vascularização, ele perde a capacidade de se regenerar ali, mais ou menos, para ficar fácil de entender. E aí aquela ferida não fecha, você não consegue fazer com que aquilo cicatrize, tá? E são casos bem complicados, aí tem algumas coisas que ajudam, né? Câmera hiperbárica, laser terapia, mas o recomendado é antes, não só no caso de câncer de boca, mas qualquer caso onde o paciente vai ter incidência de radioterapia, principalmente em região próxima à cabeça e pescoço, é muito recomendado que o dentista faça uma revisão de tudo que precisa ser feito antes disso acontecer. Outro papel fundamental do dentista no tratamento é o acompanhamento com manutenções preventivas, porque a gente pode ter uma exacerbação, por exemplo, o paciente tinha uma pequena gengivite, se não trata, isso pode virar uma periodontite, pode virar um problema muito mais sério. E bactéria que mora na boca passeia pelo resto do organismo todo, então a gente não pode ter em momento nenhum a boca contaminada num paciente imunossuprimido, que está fazendo um tratamento onde a imunidade dele vai cair, tá? Então é muito importante fazer as manutenções preventivas frequentes no dentista para a gente manter esse ambiente saudável, né? A boca da gente é como se fosse um jardim com flor e mato, então a gente precisa manter mais flor do que mato nesse momento, né? Mais bactérias boas do que bactérias ruins. E uma outra coisa que o dentista também ajuda bastante é na questão das lesões secundárias que aparecem ao tratamento, né? Paciente que faz quimioterapia, principalmente, costuma ter com bastante frequência aquelas aftas, a maioria das vezes em grandes quantidades, às vezes em alguns lugares bem difíceis de passar remédio. Então aqui no consultório mesmo a gente tem o aparelho de laser e a laser terapia funciona maravilhosamente bem para o controle desse tipo de lesão, tá? Então a gente consegue diminuir o desconforto, acelerar a cicatrização dessa afta, tá? Com a laser terapia. Existem medicações também que dá para aplicar, mas a laser terapia tem um resultado maravilhoso para isso. E também nas outras lesões comuns da imunidade baixa, né? Tem pacientes que têm episódio de herpes, que num momento normal ele tem de vez em quando esses episódios, e quando ele está imunossuprimido, quando ele está tratando com a quimioterapia, esses episódios começam a ficar muito recorrentes. E a herpes, são aquelas bolhazinhas que aparecem, coçam, depois estouram e viram uma casquinha, né? Então aquilo é muito desconfortável para o paciente, principalmente se ele for recorrente. E com a laser terapia, mais uma vez, a gente consegue controlar isso, né? Através, dependendo assim, se você pegar na fase inicial, quando ele tá só a coceirinha e nem fez a bolha, ele nem faz a bolha, né? Se você pegar na fase de bolha, ele nem vira aquela cascona. E se você pegar na fase de casca, ele cicatriza mais rápido, tá? Existem medicações também que dá para ser usado para controle, que o cirurgião dentista pode indicar e explicar como usar, mas a laser terapia tem uma função fundamental nesse tipo de tratamento, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria de pedir para você ver também ali, vou deixar na descrição aqui embaixo, um link do meu canal do YouTube, onde eu faço um apanhado geral de como fazer o autoexame da boca mensalmente, tá? Pra gente poder tentar detectar esse tipo de lesão precocemente também. Qualquer dúvida que você tiver também pode deixar aqui embaixo, que eu respondo pessoalmente. Se você preferir, pode me mandar um direct, ou pode mandar no WhatsApp do consultório que tem ali na nossa bio, tá bom? Bom, eu sou Romina Petrucci, sou cirurgiã dentista, sou implantodontista, né, especialista em implantes, e eu atuo aqui na região de Três Passos, interior do Rio Grande do Sul. Tô sempre passando com algumas dicas sobre saúde geral, sobre odontologia, tá? Qualquer coisa, estou à disposição. Um beijo, tchau, tchau!